Olá, estamos começando uma nova semana, segunda-feira, mais um Dia a Dia com Deus. Esse programa é diferente, que fala aí do seu cotidiano, do seu dia a dia, sempre sobre a perspectiva da Palavra de Deus, te ajudando a entender o que Ele tem aí para a sua vida. E nessa semana nós vamos falar aí sobre os 5 sentidos de um relacionamento com Deus. Você vai ver aí que Deus é um Deus que nos sustenta, que nos alimenta, que nos vê, que se agrada com o aroma suave do nosso sacrifício de louvor e adoração a Ele. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre esse sentido de relacionamento com Ele, falando sobre paladar. Por que a maioria das pessoas gosta tanto das coisas doces? Por que guardam o doce para o final, como nós costumamos fazer com as sobremesas? Para entender isso, nós temos de saber como funciona o sentido do paladar. Os sabores são percebidos pelas papilas gustativas, que são minúsculos órgãos presentes na nossa língua. As papilas têm receptores que grudam em tipos específicos de moléculas. O sabor doce é sentido apenas pelas papilas situadas na ponta da língua. A formação do sabor pelo cérebro é complementada pelo aroma, que é percebido pelas narinas. Os cientistas descobriram que o organismo humano considera a doçura dos alimentos mais intensa quando eles estão quentes, e também que a percepção dos sabores doces é mais intensa na infância e decresce ao longo do tempo. Isso não significa que as pessoas perdem o interesse pelos doces. Na verdade, tudo o que comemos tem também um aspecto psicológico. O fato de os doces remeterem nosso pensamento à infância faz com que eles estejam associados a uma fase prazerosa e despreocupada da vida. Em outras palavras, um tempo doce. Isso explica por que o paladar doce é tão valorizado pela nossa cultura. E isso não é de hoje. Quer um exemplo? Vamos retroceder um pouco e voltar no tempo até uma época muito anterior à descoberta do açúcar. Nos tempos bíblicos, o mel era a principal matéria-prima para alimentos doces. Era tão apreciado que em várias passagens do Velho Testamento, o mel é citado como um produto entre os mais nobres da terra. E que sabor tinha o maná que o povo de Israel comia no período em que vagou pelo deserto antes de chegar à terra prometida. A Bíblia conta que ele era parecido com sementes de coentro e tinha o gosto de bolos de mel. Durante 40 dias, todas as manhãs, ele surgia na terra junto com o orvalho, e o povo tinha de recolher a quantidade certa para alimentar-se naquele dia. Se guardasse para o dia seguinte, o maná apodrecia e não servia mais para nada. Alguns assavam o maná no forno, outros cozinhavam com água. Essa foi a maneira criada por Deus para dar comida a toda aquela gente. Eram mais de 600 mil pessoas, isso contando só aqueles que tinham mais de 20 anos de idade. Ao conceder aos israelitas um alimento com sabor de mel, Deus estava apresentando a eles um alimento raro e nobre. Era o cuidado de Deus com o seu povo. E agora que você aprendeu um pouco mais aí sobre o paladar, você vai aprender como isso se aplica aí ao nosso dia a dia com a palavra do pastor Pascoal Piragini Júnior. Se o nosso aparelho auditivo é uma maravilha divina, eu queria que você entendesse a maravilha divina é que Deus pode ouvir as nossas orações e atender o nosso clamor. É interessante como toda a Bíblia vai falar a respeito disso, do carinho e do prazer que Deus tem de ouvir a nossa voz e de interagir conosco. Eu queria começar lendo um trecho da Bíblia que se encontra no Salmo 40, verso 1. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu não sei se você consegue perceber a força desse texto.
de um Deus que é todo-poderoso, que é criador dos céus e da terra, de um Deus que tem todo o controle do universo, mas se importa comigo, ouve a minha oração e mais, a Bíblia diz que se inclina para mim. Outro dia eu estava fazendo uma visita pastoral e fui na casa de uma pessoa e estavam lá os seus netos. E ele, já um vovô, começou a brincar com os seus netos. Nós estávamos ali numa conversa bem amistosa, bem de família, e de repente aquele avô, ele senta no chão e começa a brincar, fazer traquinagem com os seus netos. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda, não é? É esse momento de família, quando a gente pode se inclinar para os pequeninos, se ajoelhar no chão, rolar com eles e brincar. A imagem que a Bíblia nos dá a respeito de Deus e do cuidado que Ele tem para conosco é exatamente essa. Um Deus que do seu trono grandioso, Ele se inclina para mim. Como um avô que se inclina, que se coloca no tapete para brincar com o seu filho, Deus se inclina na nossa direção só para ouvir a nossa voz. Só para que nós possamos ter a liberdade de abrir o nosso coração na direção dele e sermos tratados dentro da nossa alma. O salmista aqui está dizendo que no momento de crise da vida dele, ele esperou alguma coisa de Deus. Ele esperou que algo do Senhor viesse na direção dele. E o que aconteceu foi que o próprio Deus veio na direção dele e se inclinou para ouvir o seu clamor, a sua voz, o seu sentimento, a sua necessidade. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, o seguinte: Cristo, o grande sacerdote eterno, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Esse Deus que se inclina, Ele quebrou todas as barreiras que nos impediam de chegar perto dele. E aquilo que o livro de Hebreus está nos dizendo é que hoje nós temos um representante suficiente, maravilhoso, que nos leva para junto do Pai. E esse representante não é outro a não ser Jesus. Jesus é o grande sacerdote que nos apresenta diante do Pai. E por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é que nós podemos ter livre acesso e as nossas orações podem ser ouvidas e o nosso coração pode ser tratado. É por isso que esse texto diz assim: bom, se Deus te ama assim, e se Ele se importa dessa maneira, como um avô que se inclina na direção do filho e senta no chão para poder falar com ele e falar com o seu neto e brincar com ele, então você deve ter ousadia de entrar na presença de Deus e deixar que Ele trate o seu coração. O que está acontecendo aí na sua alma? Eu queria dar uma dica para você. Separa um tempo todos os dias e entra na presença de Deus. Fecha a porta do teu quarto, Jesus ensinou assim, ou vai para um lugar tranquilo e começa a falar as coisas do seu coração na direção de Deus. Uma vez veio um senhor aqui me procurando e disse assim: pastor, o senhor pode me ensinar uma oração poderosa? E eu disse: mas o que você quer dizer com oração poderosa? Ele disse: não, esse negócio que a gente vê aí no jornal, oração poderosa para pagar as dívidas, oração poderosa para isso, para aquilo, eu preciso de uma oração poderosa. Eu disse: olha, eu não conheço nenhuma oração poderosa, mas eu conheço um Deus
todo-poderoso que quer ouvir a sua oração. E porque Ele é todo-poderoso, essa oração se torna um veículo da graça e do poder dEle na sua vida. Eu aprendi na minha vida que não existe oração poderosa, frase mágica, mas há um Deus que se importa, que se inclina e que nos diz: filho, entra na minha presença e conversa comigo. Por isso, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, abre lá pelo menos 15 minutos por dia em que você vai abrir o seu coração e deixar que Ele possa ouvir a tua voz. Peça para Ele falar com você e você vai descobrir um milagre maior que o milagre da sua audição. Um Deus que ouve, responde e nos abençoa com a sua graça. Eu queria que você fosse abençoado pela graça de Deus. E queria terminar esse tempo orando, porque Deus vai ouvir a nossa oração. Querido Senhor, ouve o clamor desta pessoa que está aí do outro lado. Ele está falando coisas que eu, deste lado da câmara, não posso ouvir, mas que o Senhor pode. E eu quero te pedir, abençoa com a tua graça. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você. E este foi mais um Dia a Dia com Deus, um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você que quer saber mais informações sobre o programa, sobre a igreja, acesse lá o site, é o www.pibcuritiba.org.br ou ligue para a gente no 2106-4347. Não perca, nós vamos falar aí ao longo dessa semana sobre os 5 sentidos de um relacionamento com Deus, aqui no Dia a Dia com Deus. Até lá!